No modelo de psique de Carl Jung, temos tanto o mundo exterior como o mundo interior. A persona, que representa a máscara social que colocamos, situa-se entre o ego e a sociedade, representando a nossa vida consciente e o mundo exterior. O mundo interior ou inconsciente é onde começa a verdadeira aventura. Aqui encontramos a sombra, a anima, o animus e o self, todos os quais têm um aspecto claro e um aspecto escuro, como enfatiza Jung. A sombra pode ser inferida a partir dos conteúdos do inconsciente pessoal e isto é, conteúdos adquiridos durante a vida. Para nos tornarmos conscientes disso, é preciso reconhecer os aspectos obscuros da personalidade como presentes e reais, caso contrário, inconscientemente os projetamos nos outros, transformando o mundo na réplica do nosso próprio rosto desconhecido. O trabalho com a sombra é essencial para qualquer tipo de autoconhecimento, mas encontra considerável resistência. Embora a sombra seja sempre do mesmo sexo do sujeito, quando falamos do sexo oposto, a fonte das projeções assume a forma de uma figura contrassexual. Aqui encontramos a anima do homem e o animus da mulher, que muitas vezes aparecem atrás da sombra, trazendo à tona problemas novos e difíceis. Se você estiver inconsciente de sua anima, ela se casará com sua sombra. A anima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas no homem, enquanto o animus é a personificação de todas as tendências psicológicas masculinas na mulher. Estes sempre expressarão o que lhe falta, pois têm um caráter complementar. Fazem parte do inconsciente coletivo, como arquétipos ou padrões de comportamento herdados coletivamente, que são autônomos, tornando-os particularmente difíceis de integrar na personalidade de alguém. Assim como a persona deveria ser uma espécie de ponte para o mundo, a função da anima e do animus é fazer uma conexão com as profundezas da psique. Exploramos as ideias de persona, sombra e inconsciente coletivo, que difere do inconsciente pessoal em vídeos anteriores. Agora faremos o mesmo aqui com a anima e o animus. Se o encontro com a sombra é a obra-prima, e então o encontro com a anima é a obra-prima. A integração da sombra, ou a realização do inconsciente pessoal, marca o primeiro estágio da psicologia junguiana. Sem isso, o reconhecimento da anima e do animus é impossível. Embora a sombra seja um motivo tão conhecido na mitologia como anima e animus, ela representa antes de tudo o inconsciente pessoal, e seu conteúdo pode, portanto, ser tornado consciente sem muita dificuldade. Nisso difere da anima e do animus, pois enquanto a sombra pode ser vista e reconhecida com bastante facilidade, a anima e o animus estão muito mais distantes da consciência e, em circunstâncias normais, raramente ou nunca são percebidos. O primeiro passo que se deve dar é o reconhecimento da anima e do animus, que formam a ponte para o surgimento da figura mais fundamental, o arquétipo do eu, a totalidade da personalidade. O homem tende a supervalorizar o aspecto masculino com sua persona, bancando o homem forte, enquanto o aspecto feminino permanece inconsciente. Isto naturalmente leva à projeção negativa da anima, pois ele está completamente inconsciente disso. O homem está altamente focado no ego, é altamente racional e centra-se no mundo exterior, em detrimento do inconsciente. Sua maldição é o aprisionamento do mundo exterior sem acesso ao mundo interior. A mulher, por outro lado, está mais sintonizada com a vida interior. Existe uma diferença psicológica considerável entre homem e mulher, é comum que os homens tenham humores irracionais e as mulheres opiniões irracionais. A anima corresponde ao eros materno, e o animus corresponde ao logos paterno. Jung escreve, assim como a anima se torna, através da integração, o eros da consciência, o animus se torna um logos, e da mesma forma que a anima confere relacionamento e parentesco à consciência do homem, o animus confere à consciência da mulher uma capacidade de reflexão, deliberação e autoconhecimento. Esses arquétipos também são condicionados pela experiência que cada pessoa teve ao longo de sua vida com o sexo oposto. Todo homem carrega dentro de si a imagem eterna da mulher, não a imagem desta ou daquela mulher em particular, mas uma imagem feminina definitiva. Da mesma forma, a mulher carrega consigo a imagem eterna do masculino. Jung aponta para a natureza arquetípica da anima e do animus e está falando sobre a projeção dessas figuras internas em mulheres e homens reais. Começar com a anima, a mulher interior ou personificação de todas as tendências psicológicas femininas no homem, é geralmente moldada pela mãe.
Se um homem sente que sua mãe exerceu uma influência negativa sobre ele, sua anima muitas vezes se expressará em estados de humor irritável e deprimido, incerteza, insegurança e suscetibilidade. Dentro da alma de tal homem, a figura negativa da mãe anima repetirá incessantemente este tema: eu não sou nada. Nada faz sentido. Com outros é diferente, mas para mim, não gosto de nada. Esses humores da anima o causam uma espécie de embotamento, medo de doenças, de impotência ou de acidentes. Toda a vida assume um aspecto triste e opressivo. Esses humores sombrios podem até atrair um homem ao suicídio, caso em que a anima se torna um demônio da morte. A anima é o arquétipo da vida e quando é negativa, o impulso é sonhar com a vida e fazer fantasias desejosas sobre a vida, em vez de viver a vida. É como se um vampiro estivesse sugando o sangue de alguém, sendo o sangue nossa atividade vital. Essas pessoas caem na passividade, sentem-se constantemente cansadas e não querem fazer nada, acordam deprimidas e nada significa nada. A imagem da mulher é o consolo para todas as amarguras da vida. E, ao mesmo tempo, ela é a grande ilusionista, a sedutora, que dá vida ao homem com sua maia. Esperança e desespero se contrabalançam. Uma manifestação ainda mais sutil de uma anima negativa envolve a participação num jogo intelectual destrutivo, característico dos diálogos pseudo-intelectuais que inibem o homem de entrar em contato direto com a vida e suas decisões reais. Ele reflete tanto sobre a vida que não consegue vivê-la. Os jovens que são dominados pelas suas mães muitas vezes escapam para o reino do intelecto, para escapar ao poder da mãe e à pressão do animus, entrando no reino dos livros e da discussão filosófica, e que eles acham que a mãe não entende. Ele salva sua masculinidade mental, mas sacrifica seu falo, sua masculinidade e criatividade terrenas. Essa vitalidade de ação, essa masculinidade que molda o barro, que apreende e molda a realidade, ele deixa para trás, pois isso é muito difícil, ele escapa para o reino da filosofia. Não há nenhuma questão real por trás de tal filosofia. Essas pessoas não têm perguntas genuínas. Para eles, é uma espécie de jogo com palavras e conceitos e carece totalmente de qualquer qualidade convincente. Assim como uma experiência negativa com a mãe pode afetar negativamente a anima de uma pessoa, o apego excessivo à mãe também pode. O homem torna-se afeminado e é perseguido pelas mulheres, sendo assim incapaz de enfrentar as adversidades da vida. Um complexo materno cria uma anima dividida. Por um lado ele venera demais a imagem feminina. Um homem vive regressivamente, fugindo do mundo frio e cruel e buscando sua infância sob o círculo nutritivo e protetor da mãe. Isso é conhecido como puera eternus ou juventude eterna, também conhecida como síndrome de Peter Pan. É o arquétipo do Deus criança cujo aspecto negativo inclui a tentação inconsciente de retornar ao ventre materno. Isto é visto hoje em adultos que são socialmente imaturos, o chamado filho varão ou que nunca o cresceu. Por outro lado, ele despreza a mulher e a vê simplesmente como um objeto para realizar suas fantasias eróticas. A manifestação mais frequente da anima assume a forma de fantasia erótica, que só se torna compulsiva quando o homem não cultiva suficientemente suas relações afetivas e permanece infantil. Esses aspectos da anima podem ser projetados de modo que pareçam ao homem ser as qualidades de uma determinada mulher. É a presença da anima que faz com que um homem se apaixone subitamente ao ver uma mulher pela primeira vez e saiba que está ou ela. Nesta situação, o homem sente como se conhecesse intimamente esta mulher desde sempre, e ele se apaixona por ela tão desamparadamente que para quem está de fora parece uma loucura completa. No mito alemão de Lorelei, belos espíritos da água ou sereias cantam para seduzir e atrair os homens para a morte. A anima simboliza um sonho irreal de amor, felicidade e calor materno, seu ninho, um sonho ou fantasia que atrai os homens para longe da realidade. Os homens também projetam a anima nas coisas, assim como as mulheres. Tal como o capitão de um navio ser simbolicamente o seu marido, e pode ser por isso que ele deve, de acordo com a tradição, afundar com o navio se ou ela o afundar. Contudo, a anima não trata apenas da luxúria. A anima universal é simbolizada pelas deusas que possuem energia feminina, Cibele, a deusa da natureza, e Afrodite, a deusa do amor. A anima tem muitos aspectos positivos importantes. Desempenha um papel vital em colocar a mente do homem em sintonia com os valores interiores corretos e, assim, abrir o caminho para profundezas interiores mais profundas.
Este é o papel de Beatriz na Divina Comédia de Dante, que depois de descer ao inferno e ao purgatório, o guia pelo céu. Existem 4 estágios no desenvolvimento da anima. O primeiro estágio é melhor simbolizado pela figura de Eva, que representa relações puramente instintivas e biológicas. A segunda pode ser vista na Helena de Fausto, dela personifica um nível romântico e estético que, no entanto, ainda é caracterizado por elementos sexuais. A terceira é representada, por exemplo, pela Virgem Maria e figura que eleva o amor, Eros, às alturas da devoção espiritual. O quarto tipo é simbolizado pela sapientia, a sabedoria que transcende até o mais sagrado e o mais puro. No desenvolvimento psíquico do homem moderno, este estágio raramente é alcançado. A Mona Lisa é a que mais se aproxima dessa anima de sabedoria. Em termos práticos, o papel positivo da anima como guia para o mundo interior ocorre quando um homem leva a sério os sentimentos, humores, expectativas e fantasias enviadas por sua anima e quando ele os fixa de alguma forma, como escrever, pintar, escultura ou composição musical. Depois de uma fantasia ter sido fixada de alguma forma específica, é essencial considerá-la como sendo absolutamente real e não apenas uma fantasia. Se isto for praticado com devoção durante um longo período de tempo, o processo de individuação ocorre e se desenvolve em sua verdadeira forma, à medida que se traz os conteúdos inconscientes para a realidade. O inconsciente, como sabemos, nunca pode ser acabado ou de uma vez por todas. O objetivo da psicologia analítica de Jung é alcançar a totalidade da personalidade, trazendo os conteúdos inconscientes para a consciência, através do processo vitalício de individuação e alinhamento em direção ao self. Só a decisão dolorosa, mas essencialmente simples, de levar a sério as próprias fantasias e sentimentos pode, nesta fase, evitar uma estagnação completa do processo interno de individuação, porque só assim o homem pode descobrir o que esta figura significa como uma realidade interior. Assim, a anima se torna o que era originalmente e a mulher interior, que transmite as mensagens vitais do eu. Um exemplo pode ser visto no escritor escocês William Sharp, que escreveu sob o comando de Fiona MacLeod, um pseudônimo mantido quase em segredo durante sua vida. Ele escreveu sobre a tradição e a natureza celta. Ele escreveu com o coração, com a alma, através da voz do arquétipo da vida. Quando um homem está cheio de vida, ele está animado. Ele nunca poderia ter expressado isso em seu eu exterior. Ele sabia que o que escreveu não poderia ter sido feito sozinho. Na verdade, ele até escreveu cartas para Fiona, e ela respondia. Eles eram 2 pessoas separadas. Um raro grau de realidade, correspondente à integração da anima. O grande poeta William Butler Yeats elogiou os escritos de Fiona, mas não gostou dos de William Sharp. O animus, o homem interior, é a personificação de todas as tendências psicológicas masculinas na mulher, também exibe aspectos bons e ruins. No entanto, não aparece com tanta frequência na forma de uma fantasia ou humor erótico, mas antes assume a forma de uma convicção sagrada oculta sobre as próprias suposições. Um dos temas preferidos que o animus repete incessantemente nas ruminações desse tipo de mulher é o seguinte: a única coisa no mundo que eu quero é o amor, e ele não me ama. Ou nesta situação existem apenas 2 possibilidades, e ambas são igualmente más. Assim como o caráter da anima de um homem é moldado por sua mãe, o animus é influenciado pelo pai de uma mulher. O pai dota o animus da filha de convicções ou verdadeiras ou incontestáveis e indiscutíveis, de convicções que nunca incluem a realidade pessoal da própria mulher tal como ela realmente é. Os aspectos negativos do animus afastam as mulheres de todas as relações humanas e personificam um casulo de pensamentos sonhadores, cheios de desejos e julgamentos sobre como as coisas ou deveriam ser, que isolam a mulher da realidade da vida. No conto popular do Barba Azul, podemos ver a representação de um animus negativo, que mata secretamente todas as suas esposas em uma câmara escondida. Ao se casar com outra mulher, ele pede que ela não abra uma determinada porta secreta, onde estão todos os cadáveres. A mulher, porém, é tomada pela curiosidade e abre-o. Nesta forma o animus personifica todas as reflexões frias e destrutivas que invadem uma mulher e a levam a um estado em que ela até deseja a morte dos outros. Ao nutrir atitudes destrutivas secretas, a esposa pode levar o marido, e a mãe, os filhos, à doença, ao acidente ou mesmo à morte.
Ou ela pode decidir impedir que os filhos se casem de uma forma de mal profundamente oculta que raramente vem à tona na mente consciente da mãe. Uma velha ingênua disse-me uma vez, enquanto me mostrava uma fotografia do seu filho, que se afogou quando tinha 27 anos, e prefiro assim, é melhor do que entregá-lo a outra mulher. Um animus inconsciente opinião pode levar a uma estranha passividade e paralisia de todos os sentimentos, ou a uma profunda insegurança. No fundo do ser da mulher, o animus sussurra, você não tem esperança. Qual é a utilidade de tentar? Não adianta fazer nada. A vida nunca mudará para melhor. Assim como a anima, o animus também assume um aspecto vampírico. É uma das atividades do animus vida da mulher roubar, sugar a vida de outras pessoas. Tal mulher se torna uma vampira porque ela não tem vida em si mesma. Mas ela precisa da vida e por isso deve levá-la onde a encontrar. O animus demoníaco negativo mata todos os aspectos femininos da vida. Infelizmente, sempre que alguém é possuído pela anima ou animus, parece que nós mesmos estamos tendo tais pensamentos e sentimentos. O ego se identifica com eles a ponto de ser incapaz de se separar e vê-los como eles são. A pessoa fica realmente possuída pelo inconsciente só depois que a posse desaparece é que percebe com horror que disse e fez coisas diametralmente opostas aos seus pensamentos e sentimentos reais. Tal como a anima, o animus não consiste apenas em qualidades negativas, como brutalidade, imprudência, conversa afiada e ideias silenciosas, obstinadas e mais. Ele também tem um lado muito positivo e valioso, ele também pode construir uma ponte para o ser através de sua atividade criativa. Se uma mulher percebe quem e o que é o seu animus pode transformar-se num companheiro interior inestimável que lhe confere as qualidades masculinas de iniciativa, coragem, objetividade e sabedoria espiritual. O animus, assim como a anima, apresenta 4 estágios de desenvolvimento. Ele aparece pela primeira vez como uma personificação do mero poder físico, por exemplo, como um campeão atlético ou homem musculoso. Na etapa seguinte ele possui iniciativa e capacidade para ações planejadas. Na terceira fase, o animus passa a ser a palavra, muitas vezes aparecendo como professor ou clérigo. Finalmente, na sua quarta manifestação, o animus é a encarnação do significado. Neste nível mais elevado ele se torna, como a anima, um mediador da experiência religiosa através da qual a vida adquire um novo significado. A dança entre anima e animus é indispensável para a individuação. Assim como Jung descreve a anima como o arquétipo da vida, ele chama o animus de arquétipo do significado. Jung faz referência à ideia da Cisígia, o casal divino unido por um casamento sagrado, como um motivo tão universal quanto a existência de homens e mulheres, como as uniões celebradas por Shiva e Shakti, ou Zeus e Hera. A anima dá origem às imagens da psique, dá-lhes vida a partir do inconsciente, enquanto o animus lhes dá sentido na consciência, no mundo exterior. O confronto com o inconsciente pode ser visto como um ato ativo de meditação, que tem suas raízes latinas em meditatio, para refletir, que tem um efeito curativo. O dicionário de alquimia escrito no século XVII descreve-o como uma conversa interna de uma pessoa com outra invisível, como na invocação de uma divindade, na comunhão consigo mesmo ou com o seu anjo bom. Ao compreender, escrever e desenhar sonhos, incorporamos as imagens do inconsciente. Os sonhos mais importantes são os chamados os sonhos arquetípicos ou que vêm do inconsciente coletivo. Existem 2 práticas importantes para Jung em relação aos sonhos, amplificação e imaginação ativa. Amplificação é o uso de paralelos mitológicos, históricos e culturais para amplificar ou aumentar o volume ou do material onírico. Jung chama isso de o tecido psicológico ou no qual a imagem está inserida. Ele queria evitar que o processo fosse inteiramente subjetivo. Durante sua vida, Jung interpretou por volta dos 80,000 sonhos e descobriu que eles parecem seguir um padrão claro, demonstrando a validade de seu conceito de inconsciente coletivo. Com a imaginação ativa, visualizamos e contemplamos qualquer fragmento de fantasia que pareça significativo e o elaboramos acrescentando mais material inconsciente de maneira natural. O objetivo é trazer o material inconsciente para o material consciente já existente do sonho escrito. É comum que sonhos intensos e frequentes se tornem mais fracos e menos frequentes à medida que se tornam conscientes. Em outras palavras, os sonhos contêm fantasias que o querem ou se tornar conscientes.
Ao confrontar as figuras do inconsciente, não se deve fazer perguntas sobre o ego ou o mundo exterior, mas sobre a própria realidade interior. O mundo onírico dos símbolos não significa que seja mera fantasia. Na verdade, a imaginação busca ampliar, isto é, expandir a consciência. Em outras palavras, a imaginação ativa está expandindo ativamente a consciência. O objetivo da individuação é nos tornarmos cada vez mais quem realmente somos, distintos dos outros, ainda assim, em relacionamento com os outros. Este processo é uma série de diálogos de confronto entre nós e o mundo, os seres humanos com os quais estamos relacionados e ligados e o mundo interior dos arquétipos. Uma parte essencial deste processo é que o homem se torne consciente da sua anima, e a mulher do seu animus, para se diferenciar dela e não ser dominado por ela. As figuras vivas interiores esperam de nós total negligência. E eles não estão felizes com isso, porque são reais. Descobrimos que pensamentos, sentimentos e afetos estão vivos em nós, algo que nunca teríamos acreditado ser possível. Naturalmente, possibilidades deste tipo parecem absolutamente fantásticas para quem nunca as experimentou, pois uma pessoa normal sabe o que pensa. Uma atitude tão infantil por parte da pessoa normal é simplesmente a regra, de modo que não pode-se esperar que alguém sem experiência neste campo compreenda a verdadeira natureza da anima e do animus. Com estas reflexões entramos num mundo inteiramente novo de experiência psicológica, desde que, é claro, consigamos realizá-lo na prática. Aqueles que têm sucesso dificilmente deixarão de ficar impressionados com tudo o que o ego não sabe e nunca conheceu. Esse aumento de autoconhecimento ainda é muito raro hoje em dia e costuma ser pago antecipadamente com uma neurose, se não com algo pior. Espero que esse vídeo te traga bons insights para o seu dia a dia. Veja outros vídeos do canal, se inscreva e continue nessa jornada de crescimento. Obrigado mais uma vez por estar aqui.